fechássemos os nossos olhos. Espírito Santo de Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida do pastor Ronaldo no teu altar, a vida da Sâmia, a vida da Ágata, da Laísa, de toda a sua família. Deus, o Senhor levantou este homem para essa geração, para ser uma referência para todos nós. Em meio a uma geração órfã de pai, ele foi levantado como um pai espiritual, e para muitos até um pai físico, um pai carnal. Deus, nós abençoamos a vida dele como igreja, Deus. Nós abençoamos a vida daquele homem, daquele que o Senhor levantou para marcar essa cidade, para marcar essa geração. Visita o pastor Ronaldo na sua casa, visita esse joelho, que o pós-cirúrgico possa correr tudo bem, Deus. Repreende toda inflamação, toda dor, todo incômodo. Que o Senhor possa vir com o seu bálsamo, Deus. Nós queremos te agradecer pela vida do nosso pastor. Queremos te louvar pela vida dele, Deus, por tudo aquilo que ele tem nos ensinado. Nós queremos ser imitadores dele, porque nós sabemos que ele é um imitador de Cristo. Assim como Paulo nos ensina, ele é uma referência para nós nesses dias. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu confesso que eu queria muito que ele estivesse aqui hoje. Eu acho que a grande maioria das pessoas, hoje é o dia dos pais. Para mim, eu fui pego de surpresa e é com muita alegria, porque eu estou passando meu primeiro dia dos pais. Minha guerreira está grávida. Acho que, para quem não sabe, né? Acho que semana passada ainda tinham pessoas ainda que não sabiam. Gael, mês que vem, se Deus quiser, ele está aí. E como eu falei com o pastor hoje, pastor, amém, eu fico feliz de você, né, contar com a gente para estar servindo. Mas eu queria muito que você estivesse lá pela pessoa que você é para nós, por aquilo que ele representa para nós, você que nos visita. Um dos fundamentos da nossa igreja é o amor. Você que está chegando agora, um dos alicerces da nossa igreja é o amor, é a paternidade. E se nós analisarmos, a grande maioria da nossa igreja, das pessoas que estão aqui, são órfãs de pai. E ainda que tenha um pai físico, eu falo pela minha vida, o pastor Ronaldo é o meu pai espiritual. E não tem coisa melhor do que no dia dos pais você estar com seu pai, não é verdade? Estar com o irmão é muito bom, mas estar com seu pai, com aquela pessoa que te dá segurança, aquela pessoa que te dá norte, que te dá destino, é muito melhor. E nós temos sido gerados aqui no amor. Talvez eu não fosse a pessoa mais preparada para estar aqui nesse momento. Quando eu olho lá para trás, quando o William começou a ministrar um louvor do dia do meu batismo, o Senhor começou a me trazer a memória de quando eu cheguei neste lugar, e do que nós temos encontrado até os dias de hoje. Eu posso falar porque vai fazer 9 anos que nós estamos nessa casa. Foi aqui que eu me converti. Foi aqui que eu tive uma direção na minha vida. Foi aqui que eu fui despertado para o meu chamado. Para mim, ser crente já foi um grande milagre. Eu me converter já foi talvez um dos maiores milagres. Eu me tornar pastor, talvez muito mais. Para mim, antes, eu sempre falo isso com os meninos. Beleza, eu me converti, glória a Deus por isso. Tá bom, né? Tá servindo, tá ótimo. Mas ser pastor, e uma das pessoas que mais acreditou na minha vida, e eu creio que na vida de cada um de nós aqui, é o nosso pastor. Quando ele falou, foi no momento que eu estava muito mal. Todos nós aqui temos crise. Todos nós aqui temos conflitos. Eu creio que grande parte das pessoas que estão sentadas aqui, que saem da sua casa, que se arruma, ainda que estejam lindos, é um povo muito bonito,
mas por dentro eu tenho certeza que estão vivendo com algum tipo de crise existencial. O que eu vou ser? Como eu vou fazer? Como vai ser o dia de amanhã? Segunda-feira vai aproximando, o fantástico vai acabando, aí vem a preocupação, né? Cara, amanhã tem muita coisa para ser feito. E eu vivia um tempo assim. E Ele me deu um norte, Ele me deu uma direção. E eu tentei relutar dentro de mim, até que um dia o Senhor me visitou em sonho e testificou o meu chamado. O que eu quero nessa noite é apenas conversar com você. Eu acho que o culto de domingo é um momento muito importante para isso, para nós estarmos juntos, para você receber uma palavra de ânimo, para você receber uma palavra de encorajamento, para mostrar o quanto você é importante para Deus, o quanto o Senhor te ama. Só que o Senhor, Ele usa pessoas, Ele usa pessoas pontuais na sua vida. E essa é a recomeçar. Essa é a recomeçar. Uma igreja que não é perfeita, porque ela é composta de pessoas, e pessoas elas são imperfeitas. Então, assim como o pastor fala, se você espera a perfeição e você está aqui, você está acabando com o projeto. Se você vem com essa expectativa, você está frustrando o que Deus está fazendo neste lugar. Mas nós temos entendido o porquê o Senhor chamou, porquê o Senhor levantou a recomeçar nessa cidade. E hoje é o dia dos pais. Muitas pessoas aqui já não têm seus pais. Mas quando eu olho para a vida de Paulo, eu vejo Paulo tratando Timóteo como um filho espiritual. A preocupação que Paulo tinha em relação a Timóteo, em relação ao potencial de Timóteo e o quanto ele precisava ser direcionado. E todos nós aqui precisamos ser direcionados. Todos nós necessitamos de um pai, aquele que é referência, aquele que vai fazer com que você queira se parecer com ele. E o engraçado é que nessa semana eu me peguei fazendo alguns planos. E o engraçado é que esses planos que eu fazia remetia não à minha pessoa. Eu falo diante de Deus, gente, sem hipocrisia, mas remetia ao meu filho que está vindo. Eu comecei a pensar muitas coisas. Aí quando eu pensei, falei, cara, não tinha nada de mim. E olha que o pastor um dia falou comigo, a mãe, a ficha dela já caiu, porque ela está gerando a criança ali. Só que o pai não. O pai vai caindo aos poucos. Eu falo que o meu aplicativo de pai ainda está no App Store, né? Está para ser baixado, mas está baixando já, está no download. Porque às vezes eu penso, eu falei, cara, eu vou ser pai. Vai ter uma pessoa em que eu vou ser referência para ela, eu vou ser espelho para ela. Ela vai começar a se basear nas minhas atitudes. Hoje eu olhei para o meu pai e eu comecei a ver o quanto ele é importante para mim. A preocupação com a minha vida, os confrontos. E eu fazendo um paralelo com o que nós temos recebido aqui, eu louvo a Deus, porque nessa casa tem um pai. Tem um pai espiritual que nos confronta, que nos corrige, irmãos. Sabe por quê? Porque a nossa natureza ela é ruim. A nossa natureza ela é má. Se nós não tivermos quem que dá destino na nossa vida, quem que nos confronta, nós perdemos o foco. Nós saímos da linha. A nossa natureza, ela é orgulhosa. O grande desafio não é quando nós estamos passando por alguma dificuldade. Não é, irmãos, eu tenho crido que não é. Porque quando nós passamos por alguma dificuldade, tem muitas pessoas que choram com a gente. Quando nós passamos por dificuldade, nós nos tornamos pessoas humildes. Nós pedimos perdão, nós nos submetemos ao outro. Agora, quando as coisas começam a acontecer, esse é o grande perigo, irmãos. É quando as coisas estão bem,
quando as coisas estão indo de vento e polpa. Esse é o nosso maior desafio, de permanecermos firmes, de nos submetermos aos nossos pais. Quando nós éramos crianças, nós éramos dependentes dos nossos pais. Nós não conseguimos andar direito, então nós precisamos que o nosso pai nos ensine, nos conduza. Precisamos de um suporte, e nós nos rendemos à nossa limitação. Agora, como nós vamos crescendo, a gente já começa a ser independente. A gente acha que aquele confronto já não vale para mim. Quem já passou por isso? Eu acho que todos nós, quando alguém te confronta, quando o seu líder te confronta, é por amor, irmãos. A palavra diz que o pai corrige o filho que ama. Nós precisamos ser corrigidos, nós precisamos ser alinhados. Mas nada disso tem valor se antes não tiver o amor. Nós não vamos submeter a nada sem antes nós entendermos que nós somos amados. Sabe por que nós estamos aqui hoje acreditando nesse projeto? Primeiramente é por conta de Jesus, amém? Agora, em segundo, porque nós vimos a pessoa que está à frente desse projeto é uma pessoa que nos ama, uma pessoa que exala amor. E aí talvez a nossa expectativa é apenas de sermos dependentes do nosso pai, no caso do nosso pastor. Mas o Senhor tem nos chamado para sermos semelhantes a Ele. O Senhor tem nos chamado para termos essa referência e fazermos assim também. Nós precisamos, com as nossas atitudes, manifestar o amor. Pai é quem gera, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Por isso, talvez você não seja ainda um pai biológico, mas você já é um pai espiritual na vida de alguém. Você talvez não saiba, mas você está gerando pessoas. Pessoas estão sendo geradas através da sua vida, irmãos. E aí eu queria refletir com você um pouquinho na palavra, que está lá no livro de Mateus, capítulo 5. Livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44. A palavra do Senhor diz assim: eu, porém, vos digo, amai-vos vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre os bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Amém? Eu estava meditando nessa palavra, irmãos, e o Senhor começou a falar comigo acerca de referências. Por que eu estou fazendo essa analogia com o nosso pastor? Porque se nós não conseguirmos submeter a alguém, a uma liderança que nós vemos, quem dirá o Pai que nós não vemos? E aí eu perguntando ao pastor, o que o Senhor tem te direcionado? Nós pastores, nós líderes temos entendido isso. Nós não temos o objetivo de ficar subindo aqui, cada um mostrar que sabe mais do que o outro, não, irmãos. E nem há dentro de nós uma expectativa de que vocês olhem para nós e vejam, nossa, aqueles ali são os caras. Não é assim que nós temos sido gerados. Não é isso que está no nosso coração. Não é essa a nossa expectativa. Nós temos entendido o mundo espiritual. Nós temos entendido a nossa responsabilidade enquanto líderes. Nós temos entendido, todas as vezes que nós saímos da nossa casa, é em oração pelas pessoas que aqui se encontram.
Aqui não é lugar da gente ficar mostrando as nossas medalhas, como diz o pastor. Aqui não é lugar de nós ficarmos mostrando o nosso diploma, querendo mexer no seu ego. Aqui é um lugar para a gente atrair a glória de Deus. Nós temos entendido isso. E quando a glória de Deus vem, não há idolatria. É muito diferente a submissão da idolatria. O fato de você se submeter a algo, a uma missão, não significa que você não tem autonomia. Não significa que você está sendo escravizado, muito pelo contrário. Mas há algo no mundo espiritual, irmãos. Há algo acontecendo aqui neste lugar, nesses dias. Nós estamos aqui hoje, mas como sempre tem falado, tem uma história que nos leva até o dia de hoje. E quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos Jesus ensinando algo, que é o amor. O primeiro sentimento que o Senhor gera em qualquer pai é o amor. Sabe aquela pessoa que você sente amor por ela, mesmo ela te perseguindo? Sabe aquela pessoa no seu trabalho, sabe aquela pessoa na sua família que te persegue, mesmo assim você ama ela, a ponto de abraçar, assim como Jesus fez com Judas? Esse é um sentimento que o Senhor vai gerando, e que é o alicerce. E algo que eu acho interessante, que o Pai ele continua sendo o Pai, Deus ele continua sendo Deus. Agora, para sermos filhos, depende de uma decisão nossa, depende de uma postura nossa. Jesus já dizia isso, que ele apenas repetia o que já estava acontecendo lá no céu. Ele apenas repetia o que Deus fazia, o que Deus faz. E essa é a relação de um filho com o pai. O filho começa a observar e ele começa a querer fazer a mesma coisa, porque ele tem aquele pai como uma referência. Referência do que é o certo, de como fazer. Todo ser humano ele necessita de uma referência. Por isso nós precisamos trazer para nós uma responsabilidade das nossas atitudes, porque tem pessoas que têm sido geradas através da nossa vida. Mas eu quero falar para você que talvez não teve um pai. Eu quero falar para você que teve um pai, mas ele não foi presente. Eu quero falar para você que se frustrou com seu pai. Deus, ele é pai. Deus, ele é pai. Deus ele te ama. Deus ele sabe das suas feridas. Deus ele sabe como você está por dentro. Todos nós somos carentes de amor. Todos nós necessitamos ser amados. Não tem nenhum homem autossuficiente. Mas nesses dias o Senhor tem levantado pessoas saradas, pessoas que entenderam a paternidade do Senhor. Nós somos uma igreja que crê na paternidade, que crê no amor da paternidade, que crê num destino, que crê em um propósito. E Pai, Ele tem essa missão de te dar destino, de te dar propósito, de te mostrar qual é o propósito. Que nessa noite o Senhor Ele possa sarar todas as suas feridas. Que nessa noite o Senhor possa preencher toda a sua expectativa. Que nessa noite nós possamos usar o amor como base, como fundamento da nossa conduta. A nossa conduta paternal. Não tem como querermos ser pais sem antes nós não amarmos,
sem antes nós não estivermos dispostos a entregar o que nós temos de maior valor. Em João 3,16, a Bíblia nos ensina o maior gesto de amor de um pai na história, de entrega. Que nessa noite que o Senhor gere em nós a disposição de entregar. Que não seja mais eu, mas que seja o Senhor em mim. Quando é o Senhor na minha vida, eu apenas me submeto àquilo que Ele já está fazendo. Que nessa noite o Senhor Ele possa te alcançar. E nós como irmãos, porque a Bíblia nos fala que nós somos irmãos. Todos nós aqui somos irmãos. Nós não falamos isso, não é só um jargão não, viu, irmãos? Ô irmão, paz do Senhor, irmão. Não, porque de fato nós somos irmãos. E uma coisa que mais machuca o coração de um pai, sabe o que é, irmãos? Se vocês acham que é um filho abandonar sua casa, não é, porque o filho pródigo fez isso. Em nenhum momento, quando o filho pródigo abandona sua casa, você vê o pai falando algo. Mas o pai, ele se manifesta quando o filho que ficou não recebe aquele que voltou. Se acha injustiçado. E o nosso maior desafio é vivermos em comunhão, é termos atitudes que agradam o nosso Pai. Muitas das vezes, irmãos, nós até achamos ruim de algo que nós já passamos. Nós culpamos pessoas, culpamos os nossos pais por atitudes que eles tiveram com as nossas vidas. Mas as nossas condutas têm entristecido o Pai. Hoje eu comecei a pensar, falei, Deus, me perdoa pelas minhas atitudes que eu já tive. Me perdoe pela minha prepotência. E a minha oração, Senhor, me ensine a honrar os meus pais. Eu tenho o meu pai carnal e tenho o meu pai espiritual. Nós somos uma igreja. E uma igreja ela é composta por várias histórias. E aí eu fico pensando, um pai como Deus, enviando o seu filho, e os seus irmãos não o recebendo. Eu fico imaginando o coração de Deus. O Senhor, Ele é amor. Que nós possamos agir da mesma forma que Ele age para com as nossas vidas. Que nessa noite eu gostaria de orar por aquele que está triste, por aquele que está ferido, por aquele que está magoado, por aquele que não consegue ter como referência uma paternidade, porque ele nunca teve um pai carnal. Então como ele vai conseguir entender um pai espiritual? Mas de uma coisa eu tenho certeza, que nós, como filhos, precisamos de direção. E a maior alegria de um pai é ver esses filhos rumo a um propósito. Que não haja no nosso meio dissensão. Que haja no nosso meio a alegria de recebermos aqueles que estavam longe da presença do Senhor. Que haja no nosso meio submissão. Que haja no nosso meio amor, compaixão. Que não venhamos ser dependentes de uma estrutura, mas que venhamos ser dependentes dEle. Que venhamos ser dependentes do amor, de um relacionamento com Ele. Filhos que não têm relacionamento com seu pai. Filhos que não liberam perdão com seus pais, ainda que eles tenham errados. Que nessa noite nós possamos liberar perdão. Que possamos liberar perdão nessa noite. Que possamos abraçar. Que possamos orar. Talvez você está falando, cara, mas meu pai me maltratou. Meu pai maltratou minha mãe, meu pai me abandonou. Mas talvez se ele tivesse um encontro real com o Senhor, ele não tivesse feito isso. Talvez o que falta de nós é uma postura de homens de Deus, e orarmos por essas pessoas.
Que nessa noite nós venhamos liberar no nosso coração toda mágoa, toda tristeza. Que venhamos ser bons filhos. E que também venhamos ser bons pais. Que venhamos ter como exemplo Jesus. Que venhamos ter como exemplo Jesus, que reconheceu que tudo que ele fazia era apenas submissão daquilo que já estava acontecendo no mundo espiritual. Que quem respaldava ele era o próprio Deus. Que as nossas ações sejam respaldadas pelo Senhor. Que as nossas ações sejam respaldadas pelo próprio Deus. Que eles possam olhar para nós e ver filhos maduros. Filhos que não estão atrás de um evento. Filhos que não estão atrás de um mover, mas que estão atrás de um relacionamento com o Pai. O grande problema que nós estamos atrás, muitas das vezes, é de um palco, é de uma estrutura, é de um evento. Algo que marcou a minha vida foi um teatro que os meninos da juventude fizeram semana passada. Jesus querendo se relacionar com eles, e eles: não, Jesus, espera aí, eu estou postando algo, eu achei até muito engraçado, estou postando algo no Instagram sobre você, então deixa eu participar. Não, rapidinho, Jesus, você está me atrapalhando. Nós até falamos de Jesus, nós até falamos de Deus, até falamos sobre o que Ele é, mas nós não entendemos o que Ele é de fato, o que Ele quer para nós. E nós, muitas das vezes, nós não entendemos porque no nosso coração há o rancor. Você não reconhece que Deus Ele pode perdoar. Você não reconhece que Deus Ele quer te livrar desse sentimento de culpa. Eu orando ao Senhor lá em casa, o Senhor começou a ministrar no meu coração de várias pessoas que estavam amarguradas, que não liberavam perdão, que não conseguiam sentir a paternidade do Pai, porque não liberavam perdão para com seus pais. Como você vai sentir o perdão de Deus se você mesmo não perdoa? Como você vai conseguir alinhar com a missão do Pai se você não submete aquilo que o Senhor está fazendo nessa terra? Se você tem dificuldade de ser confrontado? Irmãos, não se trata do homem, se trata de Jesus, irmãos. O que o Senhor quer é que sejamos filhos maduros, filhos que amem estar com seu Pai, filhos que anseiem pela sua presença. Algo que nós temos entendido nesses dias: somos nós que fazemos o ambiente, somos nós, quando nós começamos a clamar ao Senhor, quando nós entramos para dentro do nosso quarto. Se você não tem oportunidade no seu quarto, quando nós entramos para dentro do nosso carro, no nosso trabalho, vai lá para o banheiro, cara, ali a glória de Deus vem. É quando você abre o seu coração, é quando você fala para Ele: Deus, eu estou mal, me ajuda. E que o Senhor vem com a tua presença, o Senhor vem com o seu amor, o Senhor vem com o seu perdão. Hoje é dia de Santa Ceias, querido. Hoje é dia de Santa Ceia. Por isso precisamos refletir naquilo que o Senhor fez um dia, naquele gesto, naquele ato de morrer na cruz pelos nossos pecados, um ato de entrega. E paternidade tem a ver com entrega, tem a ver com desprendimento. Desprenda, irmão, desprenda. O Senhor tem nos chamado nesses dias para viver o sobrenatural dEle. O Senhor tem nos chamado para viver a paternidade dEle. Muitos falam de paternidade, criticam. Como pode criticar? A melhor coisa é de se ter um pai que zela por nós, um pai que nos protege, um pai que anseia em relacionar conosco, em que nos dá experiência. O desejo do Senhor é que sejamos maiores do que nós somos hoje. Só que, como todo pai, Ele sabe como nós estamos de fato. O fato do Senhor nos amar não significa que Ele vai te dar tudo, até porque Ele sabe o que você pode e o que você não pode. Muitas das vezes nós estamos virando as caras para o Senhor porque Ele não tem feito aquilo que pedimos.
Isso tem feito com que a gente saia da nossa igreja. Isso tem feito com que a gente vire as costas para o nosso pastor. Mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor, Ele sabe como nós estamos. Espírito Santo de Deus, nos ensina, Deus, a cada dia. Essa tem que ser a nossa oração, irmãos, porque nós não conseguimos. Nós somos maus. Talvez você se encontre nessa condição desse filho pródigo. Não tem problema. A partir do momento que você reconhece o seu estado, o Senhor está de braços abertos. Mas o que não dá mais é para a gente viver uma vida superficial. O que não dá mais é para a gente viver uma vida sem intimidade com o Senhor. O filho distingue o pai. Quando você vê seu pai, quando você vê seu líder, aquela pessoa que é referência, é diferente. São as nossas atitudes, queridos. Mas eu creio que nessa noite o Senhor, Ele quer curar. Eu creio que nessa noite o Senhor, Ele quer te dar experiências da paternidade dEle. Eu creio que nessa noite o Senhor está te chamando para que você libere perdão, para que você flua nele, para que você vive o sobrenatural do Senhor. Nessa noite o Senhor, Ele quer sarar feridas. Nessa noite o Senhor, Ele quer te levar num nível mais profundo. Oh, Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos, querido. Oh, shekalabassuri calabasso. Deus, eu quero apresentar diante do Senhor esse homem, essa mulher que se encontra triste nesse dia. Deus, essa pessoa que se encontra com o coração ferido, com a alma machucada, Deus, essa pessoa que não consegue entender a Tua paternidade. Espírito Santo de Deus, nós entendemos que a Tua casa é o melhor lugar de se estar, porque nela há o mantimento, nela há o cuidado, nela há o amor. Senhor, toma a vida dessa pessoa que se encontra angustiada, que não consegue liberar perdão. Deus, nós entendemos que este lugar não é um lugar de expor ninguém, nunca vai ser. Esse lugar é um lugar de cura, esse lugar é um lugar de restauração. Mas nós temos entendido, Deus, que a forma de nós, como filhos, nos parecermos com o Senhor, é amando uns aos outros, é perdoando aquele que um dia nos feriu. Senhor, a nossa expectativa nesse dia é que o Senhor venha com a manifestação da Tua glória, venha com o Teu perdão. Talvez essa pessoa não consegue fluir, porque falta ela liberar perdão, Senhor. Ela foi machucada, ela foi ferida. Mas nessa noite o Senhor, Ele quer limpar o seu coração. Nessa noite o Senhor, Ele quer te purificar. Nessa noite o Senhor, Ele quer te amar, quer que você sinta o amor dEle. O Senhor tem nos chamado nesses dias para sermos referências. O Senhor tem nos chamado nesse dia para gerarmos. Muitos aqui têm gerado, muitos aqui têm gerado, e muitos aqui não têm gerado, porque não conseguem transmitir o amor. Mas nessa noite eu não quero te culpar, não. Nós entendemos que não é fácil. Nós entendemos que uma ferida, ela é difícil de cicatrizar. E que se não o Senhor, nós por nós mesmos, nós não conseguimos. Mas eu quero te fazer um convite.
Eu quero orar pela sua vida. Eu gostaria de convidar que viesse aqui à frente. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você que se encontra mal, amargurado, triste. Você que não consegue sentir o amor do Senhor. Eu gostaria de te convidar que viesse para que nós possamos abençoar a sua vida, para que você possa ser despertado, para que você possa ser ativado, para que você possa ser desbloqueado. A nossa intenção nessa noite aqui não é de expor ninguém, não é de colocar menor do que qualquer um de nós, mas é de colocar numa condição em que o Senhor olhe para você e vê: filho, você está pronto. Eu quero que você rompa, eu quero que você flua. E muitos não têm fluído porque não têm conseguido liberar perdão. Muitos não têm fluído porque estão machucados. Espírito Santo de Deus, toma a vida dessa pessoa. Eu quero fazer esse convite. Espírito Santo de Deus, vem neste lugar. Vai de encontro a essa pessoa que está no seu lugar, que está tímida. Deus, nós não queremos que essa pessoa sinta-se constrangida, não. Que essa pessoa sinta-se amada pelo Senhor. O culto não é para homem, o culto é para o Senhor. A nossa expectativa é de ver pessoas sendo saradas, pessoas sendo curadas. Deus, Senhor, nós clamamos o teu perdão. Clamamos o teu perdão, Senhor. Nenhum de nós aqui somos dignos, Senhor. Muitos de nós aqui um dia estávamos na condição do filho pródigo, e mesmo assim o Senhor estava de braços abertos nos esperando, na expectativa que voltássemos. Senhor, que possamos sentir de fato a sua paternidade, que possamos sentir a tua paternidade de fato, Senhor. Se nós não conseguirmos sentir isso, como seremos pais de uma nação, de um povo? Como seremos influência? Primeiro, sara as nossas feridas, Deus. Sara as nossas feridas, toda culpa. Deus, essas irmãs que vieram aqui à frente, Deus, que o Senhor possa visitar o seu íntimo, o seu coração. O Senhor sabe de tudo, o Senhor esteve em todas as situações com elas. Ó Deus, que toda culpa, que toda mágoa caia por terra, Senhor. Deus, a nossa oração agora não é orar para que o outro mude, mas para que o Senhor nos mude. Nós não oramos para que as pessoas sejam diferentes, mas que essa diferença parta de nós. Oh. Filhos pródigos, Senhor, filhos feridos, filhos machucados, filhos abandonados, o Senhor sempre esteve contigo. O seu pai pode até ter errado, mas nessa noite você deve orar por ele. Nessa noite você deve pedir ao Senhor por ele. Oh! És mais real de que o ar em meus pulmões. Venha, Senhor. Venha no nosso meio, Pai. És mais real que o chão que eu piso. Meus pensamentos que definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Oh, és a minha realidade.
és a minha realidade. Oh, Abba Pai, Aleluia! oh, Abba Pai, oh, Abba Pai. Abba, eu oh, oh, oh. Abba, eu pertenço a ti. Oh, Abba Pai, oh, Abba Pai, Abba, eu pertenço a ti. Aleluia. Irmão, nós temos entendido que o Senhor tem feito algo nessa cidade, nesses dias, amém? Nós temos entendido que algo já tem acontecido no mundo espiritual. Sabe o que tem sido empecilho nas nossas vidas? Sabe por quê nós temos tido dificuldade de nos submetermos ao projeto de Deus? Porque ainda nós não tivemos a revelação da paternidade dele. Sabe por que nós somos muito rebeldes? Sabe por que nós não consideramos as nossas autoridades? Porque nós ainda não tivemos a revelação da paternidade de Deus. E a paternidade de Deus nesses dias não é para que sejamos escravos, muito pelo contrário. Até porque o Senhor nos chamou para sermos livres, para gozarmos da verdadeira liberdade. A paternidade de Deus nesses dias é para que nós venhamos ter destino, é para que tenhamos direção, para que tenhamos propósito. Talvez você está nessa noite e você não tem propósito. Você ora a Deus e fala: Deus, qual é o propósito do Senhor para a minha vida? O porquê o Senhor me chamou? Qual é a missão? Quem tem esse poder, quem tem essa autoridade é o Senhor. Mas eu tenho algo para te falar, irmãos. O Senhor, Ele usa pessoas. Assim como nós olhamos na Bíblia, nós vamos observar vários homens de Deus que foram usados para dar destino a pessoas. Eu tenho algo para te falar, irmão. Se você acha que você vai conseguir chegar onde Deus tem para a sua vida sozinho, sem se submeter a uma autoridade, você não vai. Nós precisamos uns dos outros. Nessa hora eu quero orar para todo espírito de rebeldia, toda prepotência, toda autossuficiência. O Senhor, como Pai, Ele olha para nós como filhos que precisam ser dados destino, filhos que precisam de um norte. O Senhor te chamou, só que o Senhor não quer que somente você reproduza algo. O Senhor quer que você seja bem sucedido naquilo que Ele te chamou. Oh, és meu Pai de amor. Senhor, todo espírito de rebeldia, Deus, toda autossuficiência, Pai, toda dificuldade que nós temos de nos submetermos ao Teu propósito, que caia por terra. És meu Pai de amor. Senhor, eu quero liberar uma palavra nessa noite, uma palavra de submissão espiritual, nos submetermos ao que o Senhor tem feito nesses dias. Oh, que não sejamos como o filho pródigo nesses dias, de achar que a herança, que aquilo que o Pai tem é muito melhor, muito maior do que a sua presença. Que venhamos ansiar pela presença do Pai nessa noite. Que venhamos ansiar pela presença do Pai nessa noite. É ela que nos sustenta. Espírito Santo de Deus, toma cada pessoa que aqui se encontra aqui à frente. Cada pessoa tem uma história. Cada um que aqui está no altar do Senhor tem uma história com ela. E o nosso intuito aqui é caminhar juntos, é dar as mãos e de ajudar
é de ajudar, ser pais na vida dela, de exercermos um papel de autoridade, um papel de auxílio, um papel de paternidade. Senhor, nós nos alegramos com essa noite, nós alegramos com esse ambiente, um ambiente em que o Teu Espírito tem liberdade, um ambiente em que a glória de Deus se manifesta. Oh, toma cada pessoa, Deus, toma cada irmão, cada irmã, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, glorifica Ele, aleluias. Vocês que vieram aqui à frente, eu gostaria que nós estendêssemos as mãos em direção aos irmãos. Nós temos entendido o poder da oração, e a palavra, ela nos ensina de diversas formas, amém? A palavra nos ensina através de acertos, de homens que acertaram, homens que fizeram o que era certo, homens em que o Senhor honrou pela sua atitude, pela sua postura. Mas a palavra do Senhor também nos ensina com alguns erros, com algo que não se deve fazer. E aquele irmão que achou que estava sendo injustiçado pelo pai receber o filho, ele foi uma referência daquilo que nós não devemos fazer, do sentimento que nós não devemos ter. Por isso nós oramos pela vida dos teus filhos que se encontram aqui à frente. Deus, toma a vida de cada um, Deus. Nós oramos para que toda mágoa, toda tristeza caia por terra, que o teu bálsamo venha sobre eles, que eles sintam-se amados, sarados e curados. Que nessa noite o Senhor desperte eles, Deus. Que nessa noite o Senhor ativa cada um, que nós possamos ser diferentes quando nós sairmos daqui, e que a nossa conduta permaneça sendo diferente a partir de amanhã, depois e durante a semana. Abençoa eles, Deus. Nós o amamos. Que eles olhem para nós como uma família, que eles achem em nós, na nossa liderança, uma paternidade, que nós possamos suprir toda necessidade, toda falta que eles tiveram ao longo da sua caminhada. Em nome de Jesus, podem voltar para seus lugares. Deus abençoe a vida de vocês. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Amém. Diáconos, hoje é Santa Ceia.